Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda, hoje é o nosso dia! Dia de começar com o pé direito. Bom dia pra você, mulher maravilhosa, mulher poderosa, mulher que sabe que nasceu pra ser respeitada, amada, paparicada, mulher que tem noção e ciência dos seus direitos e que, portanto, vive posicionada em prol de si mesma, em prol dos seus filhos, porque sabe que foi escolhida para ser guardiã dos direitos dos seus filhos, né? Assim, bom dia para você, mulher que não aceita nenhum contexto de violência, não aceita aquele, troca de roupa, hein? Comigo não vai, não. Que batom é esse? Batom de piriguete. A mulher que me assiste não aceita essas coisas, não. Porque sabe que precisa e deve ser respeitada em sua essência, nas suas escolhas. Portanto, mulher que me assiste não aceita violência psicológica, moral, sexual, patrimonial. Não aceita. Física, misericórdia. Física, então, não aceita mesmo. Mulher que me assiste respeita outra mulher. Aliás, se você tá por aí e você não consegue respeitar as coleguinhas, começa a rever, hein, amiga? Começa a rever, Começa a rever o seu posicionamento, porque um dia é você, outro dia é a outra e por aí vai. Bom dia pra você, homem maravilhoso que assiste a TVI News, telespectador alto nível, acima da média, aquele homem que sabe que precisa respeitar sua esposa, suas colegas de trabalho, né? Aquele homem que sabe que se estiver passando por alguma situação, tá vendo a mulher pedindo socorro, precisando de ajuda, vai ligar pro 180, pro 190, vai estender a mão, porque a desconhecida de hoje pode ser tua mulher, tua filha amanhã, e aí? Aquele homem que me assiste é aquele homem de respeito, que sabe que no ambiente de trabalho, que é o lugar que se ganha o pão, não se come, nem se compra carne. Ouço lá, que história é essa? O ditado é não se come, nem se compra... Não, o ditado é como que é? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Por que eu incluo compra? Porque tem muito homem aí, amiga, que compra pra depois comer o pão. Tu tava entendendo? Ó a dica, pega a dica de graça. Gratuita, pega. E hoje o programa vai pegar fogo. Toné já começou dizendo que eu vou ser cancelada. Que história é essa, Toné? Eu acho, quer falar mal aí, essas ideologias aí, eu tô fora. Vou falar... Xandão tá aí com o STF. Você é cancelada? Eu vou ser cancelada? Mas as redes sociais, doutora, já começam a ser censuradas, né? Deixa eu te contar. O Val Cabral me chama de esquerdopata. O Val Cabral costuma dizer que eu sou esquerdopata. Mas hoje a bronca vai pro time do PT. Hoje a bronca vai para o governo do estado da Bahia. Porque eu digo aqui todos os dias nos nossos programas que, independentemente do teu posicionamento político ou ideológico, nós mulheres precisamos ter senso crítico. Seja você eleitora do Lula, seja você eleitora do Bolsonaro, você não nasceu para ser massa de manobra e para aceitar tudo que todos eles fazem sem se posicionar e sem dizer, peraí, será que isso tá certo? Será que isso tá errado? Até onde eu vou, até onde eu não vou? Não é porque você votou no Lula que você vai concordar com a Maria do Rosário, que lá atrás foi a relatora a favor da lei de alienação parental. Ela já se arrependeu? Já voltou atrás e agora está no time pela revogação? Ok. Mas não é porque você votou no Lula que você tem que fechar os olhos para uma atitude como essa, para um erro como esse, porque essa lei, na prática, tem servido para quê? Para colocar as nossas crianças em estado de vulnerabilidade, em exposição excessiva, porque na medida em que as mães denunciam os genitores abusadores sexuais dos seus próprios filhos, o que a justiça faz? Com base na LAP, reverte a guarda e as crianças que outrora foram molestadas pelos seus genitores, ao invés de serem protegidas, passam a morar com aqueles que foram outrora acusados de abusos e de violências, inclusive violências sexuais. Então não é porque você foi eleitora do PT que você pode fechar os olhos para isso. Não, não e não. De igual modo eu falo para as eleitoras do Bolsonaro. Não é porque você votou em Bolsonaro que você vai concordar com o que Cristo Nieto e a Bia Kicis faz.
As duas estão encabeçando aí o cancelamento do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, do CNJ. Eu expliquei semana passada que protocolo é esse. Esse protocolo é um guia, é um parâmetro, né, que orienta os magistrados e operadores do direito a julgarem, observando a questão das discriminações de gênero, né, as desigualdades que são estabelecidas, por exemplo, dentro de um casamento em que a mulher abre mão da sua própria vida para viver em prol da família e uma vez divorciado, o homem quer que ela passe fome. E aí o que esse protocolo para julgamento com perspectiva do gênero diz? Diz para o juiz assim, olha doutor, você precisa olhar para esta mulher com um olhar sensível. Você precisa olhar para os direitos desta mulher como direitos que precisam ser vistos, confirmados pelo judiciário e não ignorados, e não violados, e não vilipendiados. Essa mulher precisa, portanto, de equidade. Essa mulher precisa agora que o judiciário reequilibre os pratos, porque há uma nítida desigualdade. Esse protocolo não tem nada a ver com aquela ideologia de gênero que dizem que existe no PT, nos partidos de esquerda, coisa do tipo. Se é que você acredita nisso, aquilo, ideologia de gênero é uma coisa. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero é outra. A gente busca, através do protocolo, equidade, justiça e não discriminação pelo simples fato de sermos mulheres. Então, pelo simples fato de sermos mulheres, nós somos discriminadas, os nossos direitos são violados e vilipendiados. Aí vem o CNJ e apresenta esse guia prático, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, para os magistrados, né? Já que o nosso judiciário é eminentemente machista, patriarcal, misógino, completamente preconceituoso, sexista. Ele é. Porque todos nós somos enquanto sociedade. Nós vivemos numa sociedade completamente machista. A mulher está apanhando. E ao invés da gente oferecer ajuda, a gente pergunta, mas se ela está apanhando, alguma coisa ela fez para merecer. Ela está apanhando. Não, o que foi que essa mulher fez para apanhar? Ela está apanhando, alguma coisa ela fez. Vê se pode. Isso é concepção de uma sociedade extremamente machista, misógina, sexista, preconceituosa. É uma sociedade que, ao invés de, no primeiro momento, já como reação inicial, oferecer a mão para apoiar uma mulher ou tirar uma mulher de uma situação de vulnerabilidade, de risco, nos condiciona a perguntar, mas o que foi que ela fez para estar merecendo? Alguma coisa ela fez, hein? Para merecer essa porrada. Pois é. Então, não é porque você é da direita que você vai fechar os olhos para o que a Bia Kicis, para o que a Cristonieto e agora o Jorge, Carlos Jorge, é outro deputado do PL, tá levantando a bandeira para não revogar a LAP. E diga-se de passagem, a Damares, que é uma mulher de respeito, né? Uma mulher completamente aí antenada com as coisas que faz, que tem uma bandeira coerente em favor da família e das crianças, mesmo sendo do PL, já disse, não, eu sou a favor da revogação da LAP, porque essa lei serve para silenciar mulheres e explorar e expor ao sofrimento diversas crianças. E nós precisamos defender as nossas crianças. Isso não é questão ideológica ou partidária, gente. Isso é uma questão humanitária. E mesmo a Damares tendo encabeçado o movimento, por incrível que pareça, esses 3 deputados que eu acabei de dizer aqui, de citar, Bia Kicis, Cristonieto e o Carlos Jorge, diz o seguinte, isso é pauta da esquerda, a Damares está doida, a Damares está alienada, alucinada, isso é pauta das feministas. Pelo amor de Deus, eu acho que vocês precisam, antes de se posicionarem sobre determinadas situações, seja você político, famoso ou anônimo, se dê o direito e o trabalho de dar um Google, de procurar saber sobre as demandas, sobre as pautas antes de se posicionar, né? Não é verdade? Porque às vezes a gente está lá na internet soltando um bocado de loucura, falando um bocado de abobrinha, sem saber nem da onde veio, para onde vai. A LAP, que é a Lei de Alienação Parental, ela já nasceu maculada. Richard Gardner, que foi o mentor da LAP, ele era um cara que defendia a pedofilia. E ele dizia o seguinte, que todos nós temos em nós um quê de pedófilos.
Todos nós temos em nós ideias pedófilas. E uma criança pode suscitar num adulto ideias sexuais, vontades, até mesmo para que eles possam se iniciar na vida sexual. Coisas absurdas que Richard Gardner falava, inclusive há suposições, indícios, e a mídia fala sobre os abusos que possivelmente ele cometia em desfavor dos próprios filhos. A partir daí, amiga, me responde uma coisa. Uma lei pensada, idealizada por um canalha desse, que pensava isso, e o pior, não escondia os seus pensamentos, deveria ter sido validada pelo Brasil? Claro que não! Em hipótese alguma. É por isso que a Maria do Rosário do PT, mesmo que ela tenha voltado atrás, ela vai levar pro resto da vida essa culpa nas costas dela. De ter imposto a diversas crianças e adolescentes o horror de ter que conviver com os seus abusadores sexuais por causa da lei de alienação parental. Aliás, organismos internacionais como a ONU, por exemplo, já se posicionaram contrárias à LAP e dizendo o seguinte: Brasil, Brasil, você é um dos únicos países, aliás, é o único, que continua com a LAP em vigor, revoga. É questão de urgência. Né? E mesmo as organizações internacionais dizendo isso para o Brasil, me aparece meia dúzia de deputado que não se dá o trabalho de ler, de procurar, de saber, de investigar, levantando bandeira contra crianças e adolescentes e contra mães. Porque na medida em que as mães quebram o silêncio e denunciam os abusadores sexuais dos seus filhos, passam a ser tidas como alienadoras, com base nos parâmetros da lei de alienação parental. Então fica aqui o meu agradecimento à senadora Damares por sua lucidez, por sua sensibilidade. E você que me assiste, ainda que não tenha votado no PL, que não se considere alguém da direita, comece a enxergar a política de forma apartidária. Porque nem sempre o partido que você votou vai acertar sempre. Nem sempre o partido que você se opôs vai errar sempre. A maior prova é que agora é a Damares que está remando contra uma maré cheia de tubarões, tanto dentro do partido dela como fora. Exatamente porque ela está levantando a bandeira das crianças e dos adolescentes do nosso país. Falando em crianças e adolescentes, vou falar do assunto pelo qual a Toné já avisou que eu vou ser cancelada, hein? Tô nem aí se eu vou ser cancelada, anota. O caso Denelísio Nobre. Não tá lembrada, não? O que é o Vamos contar? Vamos contar, porque tu tá chegando agora, tu não tá sabendo do babado. Vou te contar o que foi que aconteceu. Aqui em Itabuna tem um colégio estadual chamado CIEBTEC. Aliás, é um colégio que tem professores maravilhosos, professores acima da média, professores queridos, que inclusive muitos deles abraçaram os alunos que foram vítimas desse escândalo da educação baiana, da educação grapiúna. O Colégio CBTEC tinha um diretor chamado Denelísio Nobre. E o Denelísio Nobre fazia o quê? O Denelísio Nobre tinha atitudes homofóbicas. Ah, seu viadinho, você é um viadinho. Racistas. Desperdício de comida? Não vou acatar suas orientações, não. Vou imprimir aquelas fotos daqueles negrinhos da África, sair espalhando lá no refeitório, porque aí de uma vez por todas os negrinhos daqui, que é parecido com os negrinhos da África, vão aprender. Isso é racismo, amigo. Racismo. E não bastasse isso, esse camarada montou um esquema de aliciamento sexual dentro do colégio estadual CIEBTEC. Ponto. Ele oferecia dinheiro em troca de favores sexuais. E eu estou falando de um camarada que era uma das grandes referências do PT dentro de Itabuna. Ó. O pior do que ele ser ligado ao PT é o problema vir à tona, sair dos bastidores, né? E Deus trouxe à tona aquilo que estava oculto. E o governo do estado não fazer absolutamente nada, a não ser tentar abafar e passar pano na situação. Os adolescentes na época nos procuraram, me procurou, depois da segunda palestra que eu fiz no Colégio CBTEC em agosto do ano passado. E me contaram as diversas situações que aconteciam no ambiente institucional educacional. Algumas delas, né, foram reproduzidas numa reunião em que todos os alunos estavam e o diretor começou a falar que ele estava na pista,
que ele estava disponível para pegar as menininhas que estavam ali naquele auditório, menores de idade por ali, hein? Mas ele estava na pista. Que a filha dele tinha perdido o cabaço assim assado, que o filho dele estava no quarto fazendo isso e aquilo das intimidades sexuais do filho. Que a menina tinha que dar mesmo, mas tinha que evitar de engravidar porque o homem não gostava de peito caído e por aí vai. Não bastasse isso, que foi uma situação pública, porque foi uma reunião com para mais de 200 alunos, tinha muitos alunos nessa reunião, porque juntaram várias turmas. Esse cara, ao longo do tempo em que ele permaneceu sentado na cadeira do CIEBTEC, ele assediou sexualmente, importunou, gostosa, passava a mão na bunda, apertava o peito, chamava para dentro da sala dele para conversar supostamente questões acadêmicas. E quando a criança, quer dizer, para mim são crianças, porque meninas com 12, 13, 14 anos, para mim são... Gente, eu tenho um filho de 10 anos de idade. E eu não consigo ver meu filho nem como pré-adolescente ainda. A partir disso, para mim, essas meninas de 15, 16 anos do CIEBTEC são todas crianças. Todas. Em que pese a lei já dizer que a partir dos 12 são adolescentes. Ok, tudo bem. Mas foram para essas meninas menores de idade que ele começou a oferecer R$200 por um beijo e outros valorezinhos por outros favores sexuais que a gente não pode falar aqui na televisão, porque se disser, o programa sai do ar, não é assim? Pois é. E não bastasse isso, ele chamava as meninas para essas pseudas reuniões que iriam acontecer no gabinete dele. E quando as meninas chegavam lá, ele trancava a porta. E depois que ele trancava a porta, ele voava para cima da menina para tentar beijar de forma lasciva. Passar a mão nos seios, passar a mão no bumbum, nas partes íntimas. E uma dessas meninas chegou a reproduzir em depoimento que, num dado momento, a copeira da instituição chegou e foi que aí abriu a porta e ela conseguiu sair, se safar daquela situação. E quando ela chegou na antessala, onde a vice-diretora da escola estava, ela estava agoniada, abafada e disse: fulana, o diretor fez isso comigo, a culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua, você que é culpada. Você estava lá dentro, deve ter dado ousadia a ele. A sua roupa. Foi a sua roupa que você estava usando. Aí ele olhou assim para a roupa e disse: vice-diretora, eu tô de uniforme. Eu tô de uniforme. Vá lá pedir desculpa a ele. Vá lá. E essa vice-diretora, pasme, ainda está no CIEBTEC. O governo do estado exonerou Denelísio em virtude da pressão midiática, em virtude da pressão social, né? E das famílias e das vítimas, exonerou Denelísio. Mas logo depois tratou de dar ao Denelísio uma licença remunerada. Olha que lindo, que castigo maravilhoso. A gente pode agora sediar, importunar sexualmente e até mesmo estuprar, porque para mim, na medida em que você coloca uma jovem dentro da sala e você beija de forma lasciva, você pega nas partes íntimas dela, pra mim isso é estupro. Se você quiser florear do jeito que você quiser aí na sua mente, é um problema seu. Pra mim, Úrsula Catarina Rocha Matos, isso é estupro, ponto. Aí o que acontece? O governo do estado exonera o cara 2 meses depois da licença remunerada e as outras pessoas que foram acusadas, apontadas em depoimento pelos adolescentes, o governo faz o quê? Nada. Só letra comigo. N-A-D-A. O braço direito do esquema de aliciamento, que era o camarada, que entrava lá nas salas das meninas e dizia: olha, o diretor gostou de você. O diretor mandou te chamar para ir tomar um banho de piscina na casa dele. O diretor mandou te chamar para ficar mais à vontade lá, porque no condomínio tem isso, tem aquilo da casa dele. Ó, o diretor mandou oferecer R$200 para tu dar um beijo. Eu não posso falar das outras coisas, mas tu já imaginou aí que eu sei, hein? Tu imaginou. Pois é, esse camarada que era o braço direito do Denelísio, no esquema de aliciamento, continua lá. É o instrutor da coreografia de fanfarra, da Bantec, do CIEBTEC. Ele tá lá. Ele continua lá. Aliás, cheio de poder, de regalia. Inclusive, ele ligou para uma das vítimas para dizer o seguinte: olha, vai lá e tira a queixa, porque se eu cair, muita gente grande cai comigo. É muito podre que ele deve saber, inclusive coisas que a gente nem tem conhecimento. E esse camarada, seja porque alguém tem rabo preso com ele ou não, continua lá no CIEBTEC, cheio de poder, cheio de chaves nas mãos, dando ordens, fazendo e acontecendo. A vice-diretora, que foi apontada por essa aluna e por outras alunas como sendo alguém que sabia das situações, ainda chegava a dizer que a culpa era da vítima, continua lá.
fechava os olhos, porque Dedê fazia, porque Denelise... Dedê, tu fazia atrocidade, hein, Dedê? Mas pior do que tu, talvez tenha sido as tuas amiguinhas que fechavam os olhos para as coisas que tu fazia, não é verdade? E não bastasse isso, olha a cereja do bolo. A cereja do bolo é a diretora do Núcleo Territorial Educacional 05. A senhora lá, que está na cadeira até hoje. Mas os adolescentes e os alunos disseram em depoimento, disseram na mídia. Osiel fez entrevista, eles falaram para Osiel. A Globo fez entrevista, eles falaram. E não bastasse isso, falaram também em depoimento na delegacia que toda vez que a diretora do NTE 05 ia para a escola, eles abordavam ela e contavam as atrocidades que Denelise estava fazendo. Contavam os problemas institucionais, o racismo, a homofobia, o assédio sexual, a importunação. E ela dizia, o quê? Denelise é meu amigo há anos. Ele jamais faria isso. Ele jamais falaria isso. E não bastasse os meninos procurarem em grupo, muitas chegaram a contar na delegacia que iam procurar individualmente e que iam procurar acompanhada de outras colegas. Uma das vítimas disse, eu procurei, ela foi lá no colégio, eu procurei, falei com ela, e ela disse, eu vou ver. Olha, ele pegou na minha bunda, pegou no meu peito, meteu a mão não sei aonde, disse que eu era gostosa, ele fez e aconteceu assim, assado. Eu vou ver, desacreditando. Não, ele não seria capaz de fazer isso, não é? Mas eu vou ver. Na semana seguinte, a menina foi no NTE conversar com o braço direito da diretora. E o braço direito da diretora, vou ver. E o escândalo aconteceu o ano passado, amiga. Só veio à tona no início desse ano. Mas que elas estão sabendo da situação, ó, é desde o ano passado, tá fazendo aniversário. E até hoje elas estão vendo. Vendo o quê? Não sei. Vendo a paisagem, o horizonte. Elas estão vendo qualquer coisa, menos o que elas deviam fazer. A responsabilidade delas, inclusive para não prevaricarem, era fazer exatamente o que competia a cada uma delas fazer. Agora você tá aí, boquiaberto com a história do caso do Denelísio e dos comparsas dele nesse esquema, ou que compõe essa quadrilha, ouso dizer, né? Dessa quadrilha de aliciamento, de assédio, de importunação e que todo mundo fechava os olhinhos. Então agora tu segura que eu vou te contar um babado. Cássio, cadê a cópia da ata da reunião? Nós fizemos uma reunião, olha lá. Tá no Instagram, @adv.ursulamatos. Nós fizemos uma reunião no dia 14 de fevereiro de 2025 com os auditores e corregedores da Secretaria Estadual de Educação. Segura a bomba, Toné, porque eu vou ser cancelada, mas eu vou falar. E quando vieram, em fevereiro de 2025, garantiram aos presentes na reunião... aliás, os presentes, eu também tava lá, hein? Também tava, ó a assinatura ali do lado, olha a rúbrica ali do lado, aquele Uzinho terminando com Os. Pois é, meu nome, minha rúbrica ali. Eles garantiram que iria passar um pente fino na diretoria do colégio. Eles garantiram que haveria uma intervenção estadual no colégio. Eles garantiram que afastariam todos os acusados e apontados pelos alunos, pelos adolescentes, pelos jovens. Eles garantiram que tomariam providências. E o que foi que o governo do estado fez? Nada. Só letra comigo. N-A. Repete aí, amiga. Eu tô ouvindo tua voz. D-A. Nada. Vai pra segunda página. Vai para a segunda página. Agora a segunda página. Eu vou me aproximar aqui da televisão para ler. Pera um momento. Titia tá com 40 anos. Fulano, que teve o nome preservado pela tarja preta. Olha lá, amiga, acompanha comigo. Essa parte aí que tá toda em verde. Mencionou que ao tentar abordar sobre o comportamento do diretor, do Denelísio Nobre, durante visita da diretora do NTE, Larissa, não sou eu que tô falando, hein? É o aluno que tava lá, que diz que a diretora do NTE, em 10 de julho de 2024, a mesma desconsiderou suas preocupações, alegando que o diretor era seu amigo pessoal e que tais ocorrências eram impossíveis.
Olha lá embaixo, a segunda parte. A advogada Úrsula só fez a denúncia publicamente, uma live no Instagram, após o boletim de ocorrência ser registrado. No dia seguinte à live, a professora Larissa esteve na unidade de ensino educacional e, ao interagir com os alunos, afirmou que a situação estava sendo resolvida e que, por enquanto, eram apenas boatos. Boatos! A denúncia feita pelos alunos para a diretora do NTE não passavam de boatos, que era mentira, ou eram mentiras, tentando abafar o caso e tentando passar uma sensação de normalidade. Aí, vamos lá para baixo? Vamos lá? Olha só, ó, segundo eles, né, tem praticado maus tratos, além de remoção do diretor. Também pediram a escuta de 3 servidoras que poderiam contribuir para... As servidoras estão com o nome aí protegidos por tarja, tá? Que poderiam contribuir para a apuração dos fatos. Depois dos inúmeros relatos de assédio, Vladimir, que hoje está ocupando o Núcleo Territorial de Educação 05, concluiu a reunião informando que há necessidade de intervenção estadual na unidade de ensino. Na unidade de ensino, enfim, instituição educacional, enfim, na unidade de ensino. O que foi aceito por todos os presentes. Foi pedido por uma aluna que passasse um pente fino em toda a gestão CIEBTEC. Vladimir informou que há um compromisso com a exoneração de Denelise do cargo de diretor e Álvaro, que era um dos representantes dos movimentos estudantis que lá estavam, disse que se a exoneração não acontecer, as 3 entidades estudantis iriam ocupar a escola. Pois bem, olha só, que loucura! Divide a tela comigo, Cássio, que hoje eu tô linda de preto e branco. Ó, eles prometeram que iriam passar um pente fino na escola. Eles prometeram passar um pente fino na diretoria da escola. Eles prometeram fazer uma intervenção estadual na escola. E o que fizeram? Nada. Nothing, nada, N-A-D-A, nada. Em uma das partes da ata, eu solicitei, talvez tenha sido a minha primeira participação ali de fala na ata, eu solicitei que o Estado encaminhasse apoio psicológico para as vítimas. Acho que na semana seguinte enviaram 2 profissionais que ficaram um dia só na instituição e voltaram para Salvador. Que apoio psicológico é esse, amigos? 0, nenhum. Fizeram absolutamente nada que poderiam fazer e que deveriam fazer, que se comprometeram a fazer. Isso é um escárnio, isso é um assinte, isso é um deboche na cara das vítimas, dos alunos, dos pais e das mães dos alunos, dos familiares e da sociedade civil. Isso é um assinte na cara dos baianos. Nós estamos acompanhando o governador Jerônimo Rodrigues. O senhor invalidou as vozes dos alunos que denunciaram, não somente Denelísio Nobre, mas toda a quadrilha que passava pano, que se omitiu, que não prestou socorro, que negligenciou. O senhor invalidou. Tanto assim é que até hoje o senhor não afastou o instrutor de coreografia da Vantec, da Fanfarra, que está lá no CIEBTEC. O senhor não afastou a vice-diretora do Colégio CIEBTEC, todos apontados em depoimento pelos alunos, como sendo pessoas que participavam. Uns participavam ativamente e outros omitindo, silenciando e nada fazendo. Ok? Eu tô falando de adolescentes que faziam cartinhas de próprio punho e entregaram a diversos representantes do Estado. Ali no início da ata, na segunda página, onde tá aí mesmo, ó, eles falaram que entregaram uma cartinha pro Tiago Xisto, pro Ezequiel da Superintendência e para outros figurões, inclusive para Larissa. Inclusive para a diretora do NTE, que além de enviarem cartinhas, quer dizer, fizeram o que com essas cartinhas? Rasgaram e jogaram fora, para não criar protocolo. Sabe por quê? Porque a gente tem a mania de ser política partidária nesse país. Aí se todo mundo que tá lá é do PT, e alguém do PT fez essas barbaridades, vamos fechar os olhos. Vamos fingir que a gente não tá vendo, para não queimar o partido. E aí, ninguém se preocupa com as verdadeiras vítimas dessa situação, que foram os alunos e alunas em estado de vulnerabilidade. Muitos deles que iam para o colégio para comer. Muitos desses alunos iam para os colégios para comer, porque não tinham o que comer em casa.
E o diretor, se valendo do cargo, do poder, da cadeira que ele ocupava, oferecia dinheiro por favores sexuais. Agora tu imagina uma menina que saiu de cara sem comer, recebendo a proposta de R$200 para dar um beijo na boca de um senhor da terceira idade daquela. Eu não posso nem dizer que de um velho, uma coisa assim, porque aí eu seria muito injusta e daqui a pouco iam me acusar de etarismo. Mas o fato é que ele tinha a idade de ser o avô daqueles meninos e daquelas meninas. Mas estava se comportando como se fosse mais um dos adolescentes, de forma inconsequente. Essa é a verdade. E o governo do estado fez o quê? Nada. Jerônimo fez o quê? Nada. A secretária de Educação fez o quê? Nada. Malmente exoneraram o diretor para que, como diz o outro, para que a bronca diminuísse. Mas até hoje está lá a vice-diretora, o instrutor da fanfarra e a diretora do Núcleo Territorial de Educação. Aliás, teve a audácia, um deputado teve a audácia de convocar algumas reuniões posteriores ao escândalo para defender a diretora do Núcleo Territorial 05. Que era exatamente o deputado apontado por Denelísio Nobre como sendo a costa larga dele. Eu estou aqui, eu tenho 30 anos de polícia sem nunca ter passado pela polícia, mas ele dizia isso para os adolescentes para intimidar. E eu estou aqui porque quem me colocou aqui foi o deputado Rosenberg Pinto. É Rosenberg Pinto ou é Brito? É, Rosenberg Pinto. Rosenberg Pinto me colocou aqui nessa cadeira. É o líder do PT na Assembleia Legislativa. É o líder do PT na Assembleia... Bom, o trem fica mais lambuzado ainda. Quanto mais fala... É o padrinho dele. É o padrinho dele, porque ele dizia pra todo mundo aqui na região que era o padrinho dele, Rosenberg Pinto, deputado estadual, era o padrinho de Denelísio Nobre. E aí, ao invés de Rosenberg Pinto vir a público para abraçar essas vítimas, ainda que figuramente, né, amigo? Tu não precisava vir aqui não, né? Mas ainda assim que fosse aquele discursozinho assim, pueril, superficial, mas pelo menos assim, mesmo que demagogo, pelo menos era um discurso, né? Combina com nós. Combina com a gente. Tu podia ter dito assim, olha, eu quero me solidarizar com as vítimas, com os pais e com as mães das vítimas, com os familiares. Quero dizer para a sociedade grapiúna e tabunense que nós não apoiamos esse tipo de atitude, que nós não apoiamos esse tipo de conduta e que nós levaremos a cabo todas as investigações, as últimas consequências, que todos os acusados e apontados pelos alunos serão sumariamente afastados dos seus cargos, até para que não atrapalhe as investigações. Ao invés de tu fazer isso, né, deputado? Tu veio para aqui, fingindo que nada estava acontecendo, convocou uma reunião para defender a diretora do INTE, que é tua amiga, tua parceira, e ainda foi para algumas rádios aqui da região para bater em quem? Na advogada que vos fala, que foi a única pessoa que se levantou para dar a mão àqueles meninos vulneráveis. Bonito pro senhor. A gente não vai esquecer o que o senhor fez. 2026 é logo ali. Itabuna não vai esquecer o que o senhor fez. Ilhéus, o interior da Bahia, a Bahia não vai esquecer o que o senhor fez. Eu não tenho dúvida que nós não esqueceremos o que o senhor fez. Até agora, o senhor não emitiu uma nota de acolhimento, o senhor não fez nada por essas vítimas. Aliás, o governo do estado, na pessoa da secretária de Educação, Rovena Brito, passou um pano cheio de glitter, né, na situação, e exonerou Denelísio tão somente, mas o resto continua lá. E ela fingindo que o assunto foi resolvido, sem nunca ter tido. E agora eu já sei que encerrou, a produção está dizendo que encerrou, mas agora eu quero direcionar a minha fala, e aliás faz esse corte bem lindo, porque eu quero direcionar a minha fala para a delegada responsável pelas investigações do caso Denelísio Nobre. Eu quero direcionar a minha fala para a delegada responsável pelas investigações do caso Denelísio Nobre. A delegada da DEAN, a Delegacia Especializada do Atendimento à Mulher. Doutora, passou da hora desse inquérito ser concluído. Passou da hora das investigações serem fechadas. A sociedade civil, as vítimas, as famílias, elas exigem das autoridades policiais uma resposta, um indiciamento de todos eles, seja de forma coletiva, seja de forma individual. Cada um deles agiu de forma ilícita, seja de forma ativa, seja de forma omissiva. Eles agiram de forma ilícita e, portanto, eles precisam ser imediatamente indiciados pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.
É a DEAN que está à frente disso. E nós, enquanto sociedade civil, eu, enquanto mãe, profissional, advogada, enquanto cidadã, acima de tudo, enquanto cidadã, eu peço reiteradamente, e agora de uma forma pública, que vocês, por favor, concluam as investigações. Algumas vítimas saíram da cidade de Itabuna porque estavam sendo perseguidas, intimidadas. Deixaram uma faca dentro de uma bolsa, de uma sacola, na porta de uma das vítimas. Com medo, a família tirou a vítima daqui. Quer dizer que esses adolescentes agora vão ter a vida tolhida porque o Estado não faz absolutamente nada para proteger? E além disso, a delegacia responsável pelas investigações não conclui o caso? Poxa, a gente já está em julho. E o indiciamento ainda não saiu? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Vai esperar o ano terminar? Vai esperar as eleições chegarem? Para que o assunto morra definitivamente e caia no esquecimento? Chega! Em nome dos alunos e alunas do CBTEC, nós exigimos uma resposta das autoridades policiais e do governo do Estado. O Ela por Elas de hoje é a bronca. Beijo. Até semana que vem.